Olá, bom dia. Eu gostaria de saudar a todos e a todas que estão participando do encontro, né? Primeiro encontro online do Bacharelado de Agroindústria. Para quem não me conhece, eu sou o professor Genson Marques Evangelista, economista e sociólogo, professor do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias do campus de Bananeiras. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela honra do convite que me foi feito para fazer uma pequena explanação, digamos assim, uma pequena palestra sobre o tema a agroindústria familiar e a agregação de valor para a economia do agronegócio. E para falar do referido tema, que na prática equivale a perguntar como é que se agrega valor, né, aos produtos da agroindústria, ou seja, da agroindústria familiar, eu vou adotar a estratégia de apresentar o que eu chamo de 5 ideias fundamentais acerca do processo de agregação de valor e de geração de renda da agroindústria familiar. E em seguida vou fazer algumas considerações a respeito de cada uma dessas 5 ideias, ok? Bom, são as seguintes. A primeira delas, há uma tendência por parte de muita gente de ver a agroindústria familiar como algo dissociado, né, da agroindústria, da agricultura familiar, aliás. Né? Ou seja, haveria uma dissociação, né, ou pelo menos relações muito tênues entre, de um lado, a agricultura familiar e, de outro, a agroindústria familiar, como se fossem duas coisas diferentes, né? Ou pelo menos que têm muito pouca relação entre si. A segunda ideia que eu chamo de ideia fundamental a respeito disso é que a palavra agroindústria, muitas vezes ela se apresenta como algo muito sofisticado, né, no campo da produção, lembrando sempre como se ela fosse a adoção de tecnologias modernas e caras, ou seja, processos de produção que exigem somas muito vultosas, né, de capital, né, e inovação sempre em tecnologias sofisticadas e na maioria das vezes até mesmo uma coisa inalcançável pela agroindústria familiar, né? Fazendo com que essa fatalmente fique em uma situação que em economia a gente chama de situação marginal no conjunto do agronegócio, né? Terceiro, isso igualmente ocorre com a palavra agronegócio, ou seja, da mesma forma que a palavra agroindústria se apresenta como uma coisa sofisticada, não é? Inalcançável à agricultura familiar, por exemplo, não é? O mesmo ocorre também com a palavra agronegócio, não é? Como se o agronegócio fosse algo exclusivo de ser explorado pelas grandes corporações empresariais, né? Ou seja, pelo grande capital. A quarta ideia, que eu chamo de ideia fundamental ou estruturante no que diz respeito ao tema proposto, é que o desenvolvimento da agricultura familiar, né, ou melhor dizendo, o desenvolvimento da agroindústria familiar é uma consequência natural, uma consequência necessária e até inexorável, digamos assim, do desenvolvimento da agricultura familiar como sendo uma forma de produção. Ou seja, este último processo necessariamente antecede o primeiro e não tem como ser de outra forma, né? Nós vamos ver isso muito bem detalhadamente daqui a pouco. E por fim, em quinto lugar, que a agroindústria familiar no Brasil, tal como ocorre no conjunto da economia brasileira, né? No conjunto da economia brasileira, ela é muito diversa. Né? Existe uma diversidade muito grande nas formas como a agroindústria familiar se manifesta ou funciona no Brasil, né? Seja nas diferentes regiões, né?
seja nas diferentes regiões, seja nas diferentes atividades produtivas, como, por exemplo, no processamento do leite, nas atividades de processamento do leite, de processamento de frutas, de processamento de carnes e por aí vai. De modo tal que a agroindústria, por exemplo, a agroindústria na área de laticínio, por exemplo, na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, tá certo? Ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, tem uma forma de organização completamente diferente, por exemplo, do que ocorre no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e assim por diante, não é? Bom, então vamos fazer então umas breves considerações a cada uma, acerca de cada uma dessas 5 ideias fundamentais sobre o tema, sobre o tema proposto. Bom, começando, portanto, com essa tendência das pessoas verem a agroindústria familiar como algo dissociado da agricultura familiar. O que eu quero dizer com isso é que muita gente não percebe que o desenvolvimento da agroindústria familiar nada mais é do que uma continuação ou resultado de um processo que a gente chama de fortalecimento das cadeias produtivas da agricultura familiar. De modo tal, por exemplo, que o desenvolvimento da agroindústria familiar na área de laticínio, por exemplo, ela nada mais é do que uma etapa posterior, não é? De uma etapa anterior que a gente chama de processo de estruturação, organização, não é? E fortalecimento da cadeia produtiva ou da caprinocultura, por exemplo, ou da bovinocultura leiteira, não é? Assim, não há como a agroindústria familiar desenvolver uma determinada área da produção, como, por exemplo, a produção de polpa de frutas, ou então de queijos artesanais, por exemplo, não é? Se não houver uma estruturação da cadeia produtiva que forneça o principal insumo para as unidades de produção. Nesse caso, as frutas para a indústria da polpa de fruta, a agroindústria produzir polpa de frutas, né? E o leite, né? Para produzir, por exemplo, os queijos artesanais. Né? Isso, obviamente, nas condições estabelecidas pelo mercado. Que condições são essas? Que condições o mercado estabelece, portanto, para que haja esse processo de desenvolvimento entre agricultura familiar e agroindústria familiar? As condições são, basicamente, fornecer o produto em quantidade, em qualidade e em regularidade. Né? Nós vamos ver, portanto, que esse é o grande gargalo, tá certo? A grande dificuldade que essas atividades enfrentam no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu vou tomar como exemplo aqui, não é, um caso que foi bastante discutido numa webinar da qual eu participei recentemente, acho que no dia 18 deste mês, sim, uma webinar organizada pela UFPB, pela Embrapa e pelo INSA, para discutir o aproveitamento de uma das principais espôndias que são típicas do bioma da Caatinga, que é o umbu, uma fruta, portanto, né, largamente conhecida da agricultura familiar e de vocês, com certeza. Né? Então, estudos mostram, por exemplo, que se trata de uma fruta que ainda não é uma fruta para a qual não tem ainda um sistema comercial ou uma forma tecnificada de produção, podendo alguns até a consideram ainda uma fruta silvestre, né? Embora ela seja objeto de pesquisas científicas, ela é muito explorada pela agricultura familiar e tem um enorme potencial de mercado para a produção de uma série de produtos, né? Por exemplo, a polpa de frutas, os sucos, de modo geral, as geleias, né? E até cerveja. Mas aí tem um problema, que foi justamente discutido nessa reunião. Qual é o problema? É que a cadeia produtiva desta fruta ainda se encontra em um estágio muito embrionário. Não é? O mesmo se repete em outras áreas da produção da agroindústria familiar. O segmento dos laticínios, por exemplo, com o leite de cabra, o da avicultura caipira e os ovos caipiras, o processamento das raízes, como é o caso da mandioca e assim por diante. Tá certo? Bom, segunda ideia estruturante. Qual é?
é que a palavra agroindústria também, portanto, ela se apresenta como algo muito sofisticado no campo da produção. Algo como se fosse inalcançável pela agricultura familiar e, portanto, para o desenvolvimento da agroindústria familiar. Ora, nem sempre, é bom lembrar, nem sempre a geração de renda através da agregação de valor na agroindústria necessita de formas de produção tecnologicamente sofisticadas. Não é? Ou, por exemplo, de somas vultosas de capital. Não é? Muitas vezes a agregação de valor, esse processo de agregação de valor, pode ocorrer de forma tão simples que talvez nem mesmo pudesse ser considerado como sendo uma inovação propriamente dita, mas um simples beneficiamento do produto, de modo tal que houvesse uma melhoria nas condições de acesso, ou de seu acesso ao mercado consumidor. Deixa eu só ilustrar bem rapidamente esse caso, essa ideia com um caso que eu conheço, porque inclusive eu trabalho, não é, com essa organização, que é uma cooperativa, que é a Copraf, uma cooperativa de Santa Rita, que fica aqui localizada na região metropolitana de João Pessoa, tá certo? E que tem como principal produto uma raiz que é muito conhecida da agricultura familiar, com certeza, que é a macaxeira. Né? Pois bem, durante muitos anos, a macaxeira foi vendida, quer dizer, a cooperativa se limitava a vender, né, a macaxeira como um produto in natura, tá certo? Por um valor extremamente baixo. Um valor que hoje, atualmente, se eu não me engano, está em torno de R$ 395 a tonelada. Ou seja, menos de 40 centavos o quilo. Pois bem, após uma série de discussões de um grupo que foi formado, né, do qual eu participei, junto com colegas do SEBRAE, com colegas, por exemplo, do SESCOP, né, Senar também, tudo mais, ficou decidido que nós faríamos um estudo sobre essa problemática da comercialização da macaxeira pela referida cooperativa. E aí a gente descobriu uma série de coisas interessantes. A primeira delas é o seguinte, que visitando, fazendo pesquisas, por exemplo, em supermercados da capital, ou seja, de João Pessoa, não é? Nós vimos, por exemplo, que a macaxeira beneficiada, né? Ou seja, a macaxeira descascada, cortada, fatiada, embalada e congelada, ela tinha um preço médio nesses supermercados da capital, um preço médio de R$ 5,50. Então veja, R$ 5,50 e a cooperativa comercializando a macaxeira in natura a menos de 40 centavos. Ou seja, 12 vezes mais do que o preço, né? O preço a que chegava, que a cooperativa vendia, portanto, no mercado. Isso dá aí algo em torno, uma diferença de preço e uma diferença, portanto, de agregação de valor de mais de 1.100%. Pois bem, o que é que acontece? O que acontece é que depois de um certo tempo, eu creio que algo em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, a cooperativa passou a fazer isso. Ou seja, a cooperativa deixou de vender a macaxeira in natura, por exemplo, e passou a vendê-la, tá certo? Processada ou beneficiada, né? Cortada, enfim, já prontinha, embalada, pronta para o consumo. Quanto? Repassando para o comércio, por exemplo, para supermercados, para mercadinhos da Grande João Pessoa, por R$ 2,00. Ou seja, por 5 vezes o valor que ela costumava vender. Então, veja, a pergunta que se faz é, o que é que há de extraordinário, por exemplo, em fazer esse tipo de beneficiamento com a macaxeira? Nada. Tanto é que a cooperativa não chegou a gastar mais do que R$ 40 mil, por exemplo, preparando todo o maquinário, que é relativamente simples, e assim por diante. Esse problema, na verdade, se repete com uma infinidade de produtos que, por falta de processamento, não é, pela agroindústria familiar, acaba por criar obstáculos, não é, ao processo de agregação de valor. Não é? Isso é muito comum, portanto. Vamos agora à terceira ideia. Não é? Terceira ideia quer dizer, isso que eu acabo de falar ocorre igualmente com a palavra agronegócio, ou seja, como se o agronegócio fosse também algo inalcançável, por exemplo, pela
agricultura familiar para que esta, então, seja o sustentáculo de um processo de desenvolvimento da agroindústria familiar. Pois bem, a gente sabe, é bem verdade, que o agronegócio ele tem como principais características a produção em larga escala, alta produtividade, trabalhar com inovação, sempre inovando os produtos e também com uma forte inserção no mercado nacional, inclusive internacional. Por outro lado, para que a agroindústria familiar se caracterize como agronegócio, não necessariamente ela tem que operar, por exemplo, em escalas de produção de uma sadia, uma perdigão, ou, enfim, ou uma JBS, né? Tá certo? Podendo muito bem explorar nichos de mercado em que o grande capital não explora, ou então podendo explorar justamente junto com o grande capital, né? Então, nessa mesma webinar de que eu participei, né, com pesquisadores do INSA, da Universidade e da Embrapa, por exemplo, né, eu ouvi, né, uma colocação, por exemplo, de uma senhora, né, que é presidente de uma cooperativa da Bahia, que tem uma larga experiência na produção, né, na produção, ou melhor, no processamento de uma série de espôndias típicas da Caatinga, como o caso do umbu, o caso do cajá, o caso da siriguela e por aí por diante. E ela dizia o seguinte: olha, nós acabamos de fechar um negócio com a Cacau Show, né, para fornecermos não a polpa do umbu, mas a pasta do umbu para a Cacau Show, para que essa empresa, que é um gigante do agronegócio, para que essa empresa possa produzir, né, trufas com um sabor único que nenhum concorrente tem, ou seja, trufas de umbu, não só para o mercado nacional, mas para também o mercado de exportação, ou seja, para o mercado mundial, não é? Então veja, portanto, uma mega empresa do setor, né, do agronegócio, por exemplo, trabalhando com uma cooperativa de agricultores familiares, tá certo? Que explora, portanto, a agroindústria familiar, não é? Ocorre que essas experiências, elas não são comuns na agroindústria familiar quando ocorre no plano, digamos assim, com os produtores independentes. É muito raro o caso de professores, de produtores independentes de leite, por exemplo, de cabra, tá certo? Processar, ou seja, partir simplesmente da produção de leite de cabra para o processamento de leite de cabra, por exemplo, para produzir queijos artesanais, queijos finos e assim por diante. Normalmente, quando isso acontece, está ligado a alguma experiência cooperativista, tá certo? Bom, quarta ideia. O desenvolvimento da agroindústria familiar é uma consequência do desenvolvimento da agricultura familiar. É um processo, é um passo de uma coisa para a outra. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, é uma coisa muito simples, quer dizer o seguinte: como o desenvolvimento da agroindústria familiar, ela surge da estruturação, da organização e do fortalecimento das cadeias produtivas, das principais cadeias produtivas da agricultura familiar, então não há como a agroindústria de base familiar, né, se desenvolver se ela não tiver por trás dela, né, toda uma cadeia produtiva organizada que possa lhe fornecer as matérias-primas e os insumos, nas condições que o mercado exige. Vou repetir: quantidade, qualidade e regularidade, tá certo? Exemplo disso são os APLs. Eu acho que a melhor forma o melhor exemplo é a melhor forma da agroindústria familiar, não é? Gerar renda ou aumentar a sua renda através de agregação de valor é justamente através dos APLs. Né? Quem já ouviu falar? Os APLs são os arranjos produtivos locais, tá certo? Cujos melhores exemplos são, por exemplo, a ovino-caprinocultura, a fruticultura integrada à industrialização de suas frutas, a avicultura caipira e assim por diante. Então, os APLs,
nada mais são do que estratégias de estruturação e fortalecimento de atividades econômicas em um determinado segmento da agricultura e posteriormente da indústria, embora o mais comum seja a integração entre esses dois. Então, um arranjo produtivo local, de uma forma mais completa, a gente poderia dizer que ele é um conjunto de forças ou fatores econômicos, políticos e sociais localizados em um determinado território em que há o desenvolvimento de atividades, né, econômicas que têm relações muito fortes entre si, uma integração muito forte entre si, né? Pois apresentam vínculos de produção, como por exemplo, integração técnica, né? Integração financeira, cooperação nos diversos ramos da produção, dos requerimentos da produção, como por exemplo, assistência técnica, né? Produção de insumos e assim por diante. Então, é basicamente isso que a gente pode chamar de um arranjo produtivo local, que é um conceito ligado à teoria do desenvolvimento sustentável, né? De desenvolvimento sustentável, tá certo? E ao mesmo tempo uma estratégia de política de governo, né? Para fortalecer as cadeias produtivas da agricultura e assim resultar no fortalecimento posterior da agroindústria familiar, né? Bom, portanto, para fechar essa quarta ideia, isso quer dizer o seguinte: para que a agroindústria familiar se desenvolva no campo da produção de laticínio, por exemplo, é necessário que haja, portanto, uma estruturação ou fortalecimento ou da caprinocultura, por exemplo, ou da bovinocultura leiteira, né? Para que isso ocorra, estas últimas necessitam de uma estruturação, né, de toda a sua cadeia produtiva, desde um manejo adequado dos rebanhos, passando pela existência de assistência técnica e extensão rural, consultoria técnica, o que mais? Por exemplo, existência de fontes de financiamento que são fundamentais, tá certo? Além, obviamente, de fornecedores de insumos, como por exemplo rações, medicamentos e assim por diante. Ok? Bom, enfim, chegamos à quinta ideia estruturante, né, que vai nos permitir responder finalmente à questão levantada pelo tema que me foi proposto, que é o seguinte: é que a agricultura familiar no Brasil, como tudo que ocorre no conjunto da economia brasileira, portanto, ela é muito diversa. Não tem, portanto, por exemplo, não tem como você dizer que a agroindústria familiar no setor leiteiro da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, por exemplo, seja ou tenha o mesmo perfil, por exemplo, da agroindústria familiar, por exemplo, no Paraná, no norte no oeste da Bahia, no Mato Grosso do Sul e assim por diante. Então, e muitas vezes elas se apresentam de forma diversa, ou seja, algumas muito avançadas, outras muito pouco avançadas e outras em estagnação, tá certo? Dentro de uma mesma atividade ou de uma mesma cadeia produtiva, digamos assim. Então, isso ocorre basicamente porque a formação econômica do Brasil se deu historicamente de forma desigual, sobretudo devido seja as diversidades ou diferenças regionais, né, como por exemplo o Nordeste, né, que tem o seu território em grande parte dominado pela Caatinga, né, ou seja, pelo semiárido, por exemplo, e a região Sul e Sudeste, que tem uma conformação edafoclimática completamente diferente. Assim, o que se pode entender, né, ou caracterizar-se como um agricultor familiar, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou no Paraná, pode ser completamente diferente do que a gente entende ou do que seja um perfil de um agricultor familiar, por exemplo, aqui na Paraíba, em Pernambuco, ou no interior do Ceará e assim por diante. Então, isso ocorre fundamentalmente. Qual é a explicação para isso? Isso ocorre fundamentalmente porque, devido às características de cada economia ou de cada região, não é? De cada região, a agricultura familiar e consequente da agroindústria familiar, não é? Elas tendem sempre a enfrentar uma série de obstáculos para ter acesso ao mercado para os seus produtos, não é? Sobretudo
aqueles mercados que sejam mais exigentes, que se apresentam como os mais exigentes e de consumidores de faixas de renda mais elevadas. Essas diferenças ocorrem justamente porque onde há a agroindústria familiar bem estruturada e bem desenvolvida, é porque já houve, né, anteriormente um processo de estruturação ou fortalecimento das cadeias produtivas que unem agricultura familiar com agroindústria familiar. Querem exemplo? Pois não, vamos a alguns. Vamos vê-las. Um deles, a integração da produção de uvas com a produção de vinhos no Rio Grande do Sul, que criou um APL muito conhecido, que é o APL da vitivinicultura da Serra Gaúcha. A integração, por exemplo, dos produtores de suínos e aves, né, com os abatedouros no Paraná, por exemplo. A integração dos produtores de leite com a agroindústria de queijos artesanais da Serra da Canastra, por exemplo, né, em Minas Gerais, tá certo? E a integração dos ovino-caprinocultores com os abatedores, inclusive para exportação, no oeste da Bahia, né? Então, são exemplos, inclusive, de sucesso de organização, de estruturação e fortalecimento da agroindústria familiar. Agora, uma característica marcante desses processos de fortalecimento da agroindústria familiar, né, que foram agora citados, é a forte presença da cultura de cooperação, coisa que não é comum, por exemplo, no Nordeste ou na região Norte, né? Então, região Sul, região Sudeste e mais recentemente Centro-Oeste, a agroindústria familiar ela tem se desenvolvido muito por conta justamente de um processo de cooperação, ou seja, de integração com as cooperativas, né? Porque as cooperativas, nesse caso, se encarregam da colocação do produto no mercado, inclusive no mercado internacional. Bem, agora a gente já pode encerrar com chave de ouro, né, fazendo uma pergunta que está implícita lá no tema que me foi proposto, que é o seguinte: como aumentar a renda, né? Como aumentar a renda da agroindústria familiar através do processo de agregação de valor? Como é possível? A resposta, obviamente, ela veio durante toda essa explanação que eu venho fazendo ao longo desses 30 e poucos minutos. Ou seja, a resposta pode ser encontrada da seguinte forma: isso só é possível através da integração das cadeias produtivas, né? Das cadeias produtivas da agricultura e da agroindústria familiares, para que esta última possa acessar os mercados existentes para os seus produtos, pois a agregação de valor ocorre necessariamente acessando mercados. Não tem como haver agregação de valor, tá certo? Sem que haja conquista de mercados, tá certo? Bom, então é basicamente isso daí que eu tinha que colocar para vocês, tá certo? E aí termino essa pequena apresentação, essa pequena palestra, primeiro agradecendo mais uma vez ao convite que me foi feito para esta palestra, tá certo? Inclusive na pessoa do estudante Silvio Jackson, tá certo? Silvio Jackson, em nome do qual eu saúdo todos os participantes desse encontro, tá bom? Ficando assim à disposição de todos e todas que queiram, a partir da minha explanação e dos meus arrazoados, digamos assim, né, iniciar um processo de discussão e debate sobre esse tema, que é, por sinal, um tema muito bem escolhido. Eu até parabenizo aí a organização do encontro, tá certo, pelo tema, porque é um tema, inclusive, extremamente pesquisado, é um dos temas mais pesquisados hoje, inclusive por agências de desenvolvimento do tipo Embrapa, do tipo Sescop, Sebrae, né, principalmente Sebrae, e assim por diante. Então, até a discussão. E tenham todos uma boa manhã.